Foi prometido um one-shot do Minato, o mangá do quarto Hokage, e não decepcionaram. O mangá veio com tudo, fortalecendo a relação entre Minato e Kushina, mostrando como foi a convivência da Kushina em Konoha sendo uma Jinchuriki, e até mesmo tivemos um pouco do Minato batalhando contra 2 Jinchurikis. Vamos ver como foi isso tudo no vídeo de hoje. Bom, e sem enrolação, o mangá já começa com tudo. Na linha de frente da guerra, tínhamos o time 6, que era liderado por Jiraiya. Minato também pertencia a esse time, mas eles tinham em sua frente o problema e tanto. 2 Jinchurikis controlando suas bijus perfeitamente. Esses Jinchurikis eram Roshi e Han, que dominavam o poder das bijus Son Goku e Kokuou. Sem perder tempo, os Jinchurikis já começam a trazer à tona os poderes de suas bijus. Podemos ver os rostos das bijus aparecendo acompanhados de uma bijudama pronta para ser disparada, ou seja, 2 bijudamas. Enquanto as bijus iam se formando junto das bijudamas, Roshi diz para Minato e o time dele que se ele quisesse lutar de igual para igual, ele deveria ter levado a Jinchuriki de Konoha com ele, ou seja, a Kushina. Ao entender do que se tratava os ataques, Jiraiya como líder decide que seria melhor recuar. Roshi tinha razão, o poder de um Jinchuriki perfeito é surreal. De 2 Jinchurikis então, poderia ser o fim da vida deles. Para não perderem suas vidas, Minato os tirou dali no último instante graças ao seu Hiraishin. Planejaram uma marcação distante caso fosse necessário uma fuga. Mas após a fuga, mesmo muito distante, Minato junto do seu time pôde ver aquela enorme explosão. Tamanho poder assustou e impressionou Minato, que só conseguiu pensar na sua amada, Kushina. Todo aquele poder estava nela. Antes de continuar, não posso ignorar a semelhança dos outros 2 membros do time com o Sasuke e com o Omoi, praticamente um copia e cola. Continuando, após Minato entender o que Kushina tinha dentro dela, partimos para ela, um quadro de uma silhueta assustadora da raposa de 9 caudas. Apesar de selada, a biju dizia que quem estava presa era na verdade a Jinchuriki e a chamava para libertá-la. Com seu olhar de assustada, Kushina acorda gritando, mas rapidamente cai na real, concluindo que é o mesmo sonho que ela anda tendo, além de dizer também que era a mesma vista, os mesmos guardas. Achei isso super interessante. Com esse início, já podemos reparar que Kushina teve uma vida de Jinchuriki muito diferente da do seu filho Naruto. Ela era o tempo todo vigiada com 2 guardas em cima dela. Também não posso deixar de destacar esse traço maravilhoso do Kishimoto. O mangá tá muito lindo e a Kushina ficou parecendo um pouco a Tayuya quando acordou. Continuando, podemos reparar que os guardas não só vigiam a Kushina, como ainda monitoram todos os seus passos, perguntando qual seria a programação dela para hoje, onde Kushina responde que teria treinamento de Funjutsu com Minato, treinamento de técnicas de selamento. Por ser do clã Uzumaki, Kushina obviamente sabia técnicas de selamento e podia ensiná-las para Minato. É interessante também que ao responder, Kushina também pergunta: vocês não foram informados? Ou seja, essa vigia em cima da Kushina era tão intensa que eles eram até mesmo informados sobre o que ela ia fazer no seu dia a dia. Ela já estava há tanto tempo vivendo assim que achou até estranho não saberem. Não saia da barreira, não importa o que aconteça. Era a mesma frase de sempre que era dita todos os dias para Kushina. Era como se Kushina não fosse livre para voar. Ela era vigiada o tempo todo e tinha um limite de terra que podia pisar. Triste com esse fato, Kushina sorri quando vê uma borboleta voando livremente por Konoha. Acredito que existe um significado para a adição dessa borboleta. Além da retratação da enorme diferença, temos um ser livre podendo voar por aí, em contrapartida da Kushina, que já é introduzida no mangá com a raposa dizendo que ela está mais presa do que ela. Além de ser mostrado que seus passos são devidamente controlados por guardas. Temos também um fato interessante em relação à habilidade de voo das borboletas. Você já deve ter reparado que borboletas não voam em linha reta. Isso é devido às habilidades de voo desses insetos. Fazem isso propositalmente para confundirem seus predadores. Certos tipos de agitação de suas asas geram padrões únicos de fluxo de ar, incluindo vórtices, que permite rápidas mudanças na altura e na direção das borboletas. E por falar em vórtice, isso está totalmente ligado ao tema principal do capítulo, que foi intitulado de O Vórtice dentro do Redemoinho. Já à frente do Minato, Kushina diz que no treinamento de hoje ela não ia se conter e que Minato aprende muito rápido. Essa conversa dos dois é muito bonitinha, foi
muito bem trabalhada a relação deles nesse one-shot. Kushina queria o tempo dos dois juntos, ela não via a hora, para livrar a mente um pouco daquela pressão, mas Minato pede desculpas, pois na verdade ele havia ido lhe dizer que hoje ele iria treinar outra técnica. Enfurecida, Kushina faz várias perguntas sobre qual seria a técnica e o local, e eu acho muito legal as expressões dos rostos deles, pois parece que muitos quadros desse one shot teve referência direta de algumas expressões antigas do Naruto, para trazer uma semelhança entre pais e filho. Ao redor deles podemos perceber Gai e Kakashi juntinhos também, e possivelmente o Obito de costas acenando para eles, além de Azuma e Kurenai. Enquanto isso, Kushina já estava com o clássico cabelo todo para cima, enquanto discutia com Minato, mas são interrompidos pelo Sasuke e Omoi da Shopee, onde é confirmado serem o time 6 inclusive. Minato rapidamente se vai, pois havia esquecido que tinha que dar relatório da missão para o Hokage. Kushina tenta segui-lo, mas é interrompida pelo guarda que diz que ela não podia ultrapassar a barreira. Nos é mostrado a barreira e então podemos ver que durante anos, Kushina viveu limitada a apenas uma pequena área onde nem cobria toda a vila. Bem triste, e podemos ver esse olhar de tristeza quando Kushina vê Minato indo, se afastando, enquanto ela continuava ali, presa. Por não poder ir junto do Minato, Kushina fica só em casa, onde começa a lembrar de palavras antigas da Mito Uzumaki, inclusive, segunda mulher mais poderosa dessa obra. Viemos aqui para sermos recipiente para 9 caudas, mas antes disso, o recipiente deve encontrar o amor e se encher dele. Ao fazer isso, mesmo vivendo como Jinchuriki para 9 caudas, você encontrará a felicidade. Após lembrar das palavras da Mito Uzumaki, Kushina usa sua técnica Kongo Fusa para prender os guardas e ir até Minato. Esse momento é interessante, pois além do guarda demonstrar conhecimento sobre a técnica, ele ainda afirma que a técnica estava ficando mais poderosa ao passar dos anos, ou seja, não era a primeira vez que Kushina havia feito isso. Essa técnica é muito poderosa inclusive, em seu potencial máximo passa a ser uma das técnicas mais poderosas da obra sem dúvidas nenhuma. Após sair da área do selo Uzumaki, Kushina instantaneamente começa a ser afetada por Kyuubi. Eu acho interessante esse painel porque mostra um quadro do olho assustado da Kushina e logo a seguir temos ela tampando o olho, então é como se ela estivesse mandando o seu olhar para lá. Porém, o quadro mostra o seu olho direito e ela está tampando o seu olho esquerdo, portanto acho que só foi uma coincidência mesmo, ou Kishimoto teve essa intenção e errou. Cortando para o Minato, podemos perceber que Jiraiya teve um papel muito importante para que Minato dominasse o Rasengan. Não foi algo que ele conseguiu sozinho, teve até mesmo uma brincadeira em relação ao redemoinho do cabelo, pois a direção desse redemoinho pode ser a dica da direção em que o chakra deve ser moldado e rotacionado na mão. Só que curiosamente, Minato tem 2 redemoinhos no cabelo, o que de acordo com o Jiraiya significa que ele é um gênio. Muito legal saber que os picolés tiveram um papel importante para que Minato dominasse o Rasengan. Esses picolés têm muita história. Jiraiya ajuda no desenvolvimento da técnica, tanto diretamente quanto indiretamente. Após visualizar os picolés, Minato finalmente controla o Rasengan. Mas a pergunta do dia é, qual é o melhor? O Chidori ou o espiral de vento de cabelo do Jiraiya inspirado pela esfera de estilo gêmeos de sobremesa congelada? Pois é, esse foi o primeiro incrível nome que Minato pensou para sua técnica. Após isso, Jiraiya se vai e Kushina aparece. Kushina estava o tempo todo observando e esperou Jiraiya ir embora para aparecer, fingindo que o terceiro Hokage havia deixado ela ir até ali. Eles começam a se desculpar um com o outro e Minato revela que ele estava trabalhando nessa técnica para defender a Kushina, pois imaginou que ela poderia ser usada na guerra por ser uma Jinchuriki. Aquelas palavras do Roshi ficou na cabeça dele. Ele ainda confirma que ela era a carta na manga contra as outras bestas de caudas. Ao se abrir para Kushina ser sincero sobre o que ele sentia dela, Kushina foi tomada por suas emoções, o que fez com que a Kyuubi a dominasse. Esse momento é absolutamente complicado para Minato. Kushina rapidamente é dominada por Kurama, mas mesmo com tamanha dificuldade, Minato era a pessoa certa para estar ali, tanto por estar treinando técnicas de selamento, quanto pelo laço sentimental dos dois,
Depois, Minato usufrui dos resultados de seu treinamento e aplica sua técnica para reforçar o controle sobre a Kyuubi, feito esse que impressiona a própria, que a compara Minato com Hashirama. Kurama sabe do que está falando, assim como ela comparou Sasuke com Rikudou, ela estava comparando sabiamente o Minato ao Hashirama. Inclusive vai sair um vídeo no canal sobre o tema, analisando se Hashirama seria uma lenda em qualquer época, se ele está tão distante assim de ninjas como Minato e Itachi, ou esse vídeo já saiu. De qualquer jeito, convido vocês para assistir esse vídeo, que o roteiro ficou muito bom, mostrando porque era a pessoa perfeita para estar ali, ao mesmo tempo que Minato reforçava o selo de 4 símbolos. Suas palavras chegavam até Kushina, que lhe trouxeram força, tornando a técnica Kongofusa mais uma vez mais poderosa. Mas mesmo com isso e mais o auxílio do Minato, Kurama era forte demais e começa a formar uma Bijudama. Enquanto isso, avançavam os estágios da Bijus, e no processo disso, Minato foi gravemente ferido. Mas sua persistência, sua demonstração de amor através de ação e das palavras, fizeram com que ressurgisse para Kushina as palavras da Mito. Naquela época, ser Jinchuriki, principalmente da Kyuubi, era literalmente lidar com o fato de ter dentro de você um monstro feroz e cruel. Era carregar tristeza, responsabilidade, viver limitado e restringido de muitos lugares e ao mesmo tempo o tempo todo vigiado. Portanto, antes de ser um Jinchuriki, o portador da Biju deveria preencher o recipiente com amor. Assim, o Jinchuriki encontraria a felicidade. As palavras do Minato fez com que Kushina confirmasse que já havia o amor nesse recipiente. Ela não estava destinada a ser triste. Apesar de tudo a que a incomodava, ela tinha motivos para ser feliz. Muito legal também essa cena da Mito, ela olhando para o rosto do Hashirama e tendo a certeza que esse recipiente foi preenchido com amor, o que mostra que tiveram uma boa relação. Por estar ejeitando o chakra, Minato consegue adentrar o outro plano, onde cancela o disparo da Bijudama. Eu vi muita gente não entendendo isso. Ah, mas como assim um Rasengan ganhando de uma Bijudama? Primeiro temos que entender que além de estar selada, Kurama ainda estava sendo restringida pela técnica Kongofusa da Kushina. Além disso, Kurama não chegou a disparar a Bijudama. Podemos ver que ainda tinha chakra acumulando. Minato tentou impedir justamente isso, o disparo, mas mesmo com Kurama fraca e restringida, Minato se deu mal e no processo foi parar no hospital. Claro que não por causa da Bijudama, mas sim por causa do golpe da Kushina com o manto de cauda. Vi a galera confundindo isso também, mas meio que aquele Minato do outro plano não era um Minato verdadeiro. O Minato estava lá fora, segurando a Kushina e ferido. Também, mesmo com Kurama fraco, é difícil dizer que o Rasengan rivalizou, pois a Bijudama estava parada e Minato apenas colidiu o Rasengan nela. Não significa que tá no mesmo nível. É tipo você tirar uma foto de você dando um murro na parede. Mesmo que você tenha esse registro e tenha colidido o seu soco na parede, não significa que a sua força tenha sido equivalente à durabilidade da parede. Apenas teve a colisão. Um exemplo melhor ainda seria a colisão do Chidori e do Rasengan do Sasuke e do Naruto no clássico. Mesmo que tenha tido a colisão, apenas um se saiu melhor nessa. Mas ainda assim acredito que Minato tenha ajudado muito aí, pelo menos mudado a rota ou impedindo que a Bijudama fosse disparada. Após isso temos Minato já no hospital. Infelizmente Kishimoto não mostra o que aconteceu após a colisão dos ataques, mas felizmente saiu tudo bem. Minato, apesar de ter sido gravemente ferido, ele teve uma recuperação rápida, pois foi curado pela deusa Tsunade. O capítulo se encerra com Kushina levando Minato no local onde Mito a levou no passado. O objetivo era escolher um nome para a nova técnica do Minato, até porque Minato não é muito bom com isso. Depois de muito tempo, após visualizar provavelmente aquela mesma borboleta voltando e parando na mão do Minato, Kushina decidiu o nome da técnica, inspirada nas falas da Mito, em tudo que carrega o clã Uzumaki e na coincidência da borboleta, Rasengan foi o nome escolhido por Kushina. Rasengan, que significa esfera espiral. Comenta aqui o que acharam desse on-shot do Minato, se esperavam mais ou se já foi muito bom. Eu sinceramente gostei bastante, principalmente porque deu para perceber que o Kishimoto se esforçou para desenvolver a relação dos dois, algo que sabemos que não é um ponto forte em Naruto. Mas é isso, espero vocês no próximo vídeo do Nação Anime. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios. Se inscreva no canal Nação Anime e curta nossos vídeos.